Olá pessoal, bem-vindos ao Maioridade Podcast. Segue a parte 2 do podcast Nutrição e Diabetes, com a nossa convidada especial Franciele Furquim, nutricionista aqui da Clínica Maioridade e especialista em gerontologia. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. Pensando no lado prático, também pensando no momento receita nosso aqui, Nosso momento, teu canal de culinária? eu acho que seria legal. Então, as pessoas, não sei se todos entendem isso, mas um macarrão, uma salada, não é tão saudável quanto um arroz e feijão com uma salada, né? A Então, macarronada deve ter muita deve não, é feito com farinha branca, processados também, né? exatamente. Então, a gente tem uma recomendação para o brasileiro, né, na verdade, que a gente ingira pelo menos 25 gramas de fibras por dia. E as pessoas muitas vezes têm ideia que comer um pouquinho de salada só na hora do almoço é o suficiente, sabe? Então, quanto mais alimentos a gente ingerir, e para você ter uma ideia, o brasileiro chega a comer 14 só. A gente deveria comer no mínimo 25, o ideal seria 30, e a média da população é 14 gramas de 14. fibra por Isso dia. envolvendo todas as Todas as refeições do refeições. dia, Tá. por dia, né? Então, o que que acontece? Em todas as refeições a gente deveria se atentar a isso. Então, tem opções, né, que a gente pode utilizar. Então, pelo menos porções de verduras e legumes no almoço, no jantar, 3 porções de frutas ao dia, né? E se você não conseguir atingir isso, você pode usar farinhas como chia, Aveia. linhaça, aveia no lanche, com iogurte. Então, tem diversas formas de você colocar. E quando você opta pelo arroz e feijão, eles juntos são complementares na questão de proteína, de aminoácidos, e tem fibras, tem vitamina do complexo B, tem uma riqueza de micronutrientes. A farinha branca, né, o macarrão, as massas, como a farinha foi tão Pizza. refinada, pizza, ela perdeu esses nutrientes já. E ela ficou muito parecida com açúcar na composição. Ela fica ali uma caloria vazia, a farinha branca. Então, você pode comer o macarrão, Só uma coisa, sim. quando a gente tá falando, você está falando em caloria vazia, É é uma um caloria que alimento, só põe caloria, não põe não nutriente. põe nutriente Não no te teu nutre. corpo. Então você pode Isso, ficar então, gordo e desnutrido. isso, é isso. Eu acho que é isso que é legal, né, da gente explicar, né? Porque a gente tá falando de caloria vazia e muitas vezes, mas eu como e me sinto super bem, tô lá, me sinto super alimentado comendo uma pizza. Ela te enche de fato, mas ela não traz, né, pro teu corpo os nutrientes que ele precisa. Exato. Então, assim, é claro, quando a gente fala de carboidrato, ele é a parte energética da nossa alimentação. Então, nós devemos comer em torno de 55% a 60% da nossa dieta tem que ser de energia de carboidrato. Então, o carboidrato é necessário e fundamental. Só que os tipos de carboidrato, por exemplo. Então, quando você come uma pizza, né? É que me veio aqui quando você fala em 55 a 60%, né, da ingesta de carboidrato, então a pessoa, pô, eu tô correto aqui, né? Eu tô comendo bastante, né? Eu tô pegando, Metade no dia, eu tô comendo isso. metade Eu no pego dia pizza, eu come. pego pão, eu pego tudo que eu gosto e vou comendo. Né? Só Só que que não aquilo pode ser numa refeição. e, Então, não, e assim, só uma coisa também, né? Nesse sentido que eu tô pensando. A pessoa tá ali, tá pensando aquilo, mas ela também não tá pensando em quanto ela gasta, né? Enquanto ela Aham. vai gastar. É nesse Boa, sentido que boa. eu pensei. Porque quando é, você Não adianta pensa em comer um x-salada na manhã, um x-salada no almoço. isso, Você está e não comendo faz nada. metade, e não fazer metade é salada, nada. né? É. Isso, e Por não isso que fazer tem que se nada como Por isso que tem que se atividade. individualizar, né? Porque você tem uma quantidade calórica que você deve atingir por dia, e mais que aquilo você vai reservar, né, em forma de gordura. Então, Vai por isso que guardar o nível de engordando. atividade física, quanto você gasta em repouso, tudo isso vai compor a tua quantidade de caloria ao dia. E daí, 50% disso vai ser carboidrato, mas Tá, distribuído perfeito. isso, todas as refeições do dia, e o tipo de carboidrato que você escolhe faz diferença. Então, eu gosto muito de comer macarrão. Não pode se proibir um alimento. Não existe alimento proibido. Existe sim um entendimento de quantidade e de frequência que você come aquilo. Então, digamos, adoro comer macarrão, perfeito. Então, vou comer ali uma vez por semana, porém, metade do prato vai ser de verdura e legume, aquela parte do arroz vai ser o quê? 2 pegadores de macarrão e uma carne magra. Então, você faz essa distribuição, né, para ajudar a reduzir esse índice glicêmico, mas ele é uma refeição menos nutritiva do que se tivesse comido arroz, feijão, outras verduras. Então, você pode optar, mas não pode ser uma coisa cotidiana. Então, é isso que eu falo assim para os meus pacientes.
não existe alimento proibido. Você precisa criar uma consciência de como que a gente vai colocar aquilo de forma que não te prejudique também. Então, o que é importante é que você faz 90%, né? Eu já falei, não 10% da dieta. Então, na escolha do carboidrato pro diabético, faz muita diferença optar pelos alimentos que são mais ricos em fibras e não optar pelos alimentos que são de farinha refinada, né? Porque senão ele vai ter ele vai ter que se esforçar muito mais, ele aumentar muito a fibra para conseguir evitar esses picos de açúcar no sangue, né? Entendi. E uma coisa importante sobre as calorias vazias também, né? Sobre os alimentos que têm uma absorção muito rápida no nosso organismo, como eles absorvem, se você absorve, eles são absorvidos de forma muito rápida, eles fazem um pico de açúcar no sangue, o corpo tenta retirar, né, aquele açúcar e vai lá para a célula de gordura. Se você é diabético e tem um mau controle, o açúcar vai ficar circulante e você vai ficar com o estômago vazio. Então, logo você tem fome e você nem gastou ainda aquele açúcar que você acabou de Ingerir. ingerir ali. Porque você já tem um esvaziamento gástrico, né? Então, uma coisa importante da fibra também é que ela lentifica essa digestão, mantém você saciado por mais tempo, mantém tua glicemia mais estável. Então, ajuda também a gente nessa questão de reduzir, né, a ingestão aí calórica diária também. Legal. E as partes das gorduras, Fran? A gente falou das fibras, mas não falou muito das gorduras, né? Uhum. O que é uma gordura boa? Ah, a gente já falou no outro podcast do óleo de peixe, do ômega É, 3. No diabetes, especificamente, a gente tem uma recomendação com redução de gordura saturada, porque como a gente falou que o diabetes, ele aumenta muito a chance de doença cardiovascular, né? Uhum. Então, e normalmente ele está associado também dentro dessa síndrome metabólica com dislipidemia e hipertensão, que aumenta ainda mais esse risco. Então, o que a gente tem que entender com relação à gordura? Que ela oferece 9 calorias por grama. Então, o carboidrato oferece 4. A proteína oferece 4 calorias por grama e a gordura oferece 9. Então, primeiro ponto, independente dela ser boa ou ruim, ela tem o dobro de calorias, então ela é um alimento calórico. Então, a gente tem que cuidar sempre com a quantidade dessas gorduras. Então, a gente tem às vezes essas questões, né? Ah, castanha faz muito bem para a saúde, a pessoa come um Fica pote de sentada na frente da castanha, exato. televisão. Muita Só castanha. comi castanhas ontem. Exato, é muito saudável. É um alimento saudável, mas em grande quantidade ele vai oferecer ali uma quantidade grande de calorias. Então, onde que estão essas gorduras? Então, as gorduras saturadas são gorduras de origem animal. Então, são as gorduras que ficam duras em temperatura ambiente, para você identificar. O único alimento vegetal que tem gordura saturada é o coco. Então, a gente Uhum. percebe que o óleo de coco fica como a banha do porco, ela fica dura na temperatura ambiente. Então, as gorduras saturadas têm essa característica, né? Por isso que elas são tão perigosas nesse processo de ateromatose, né? De formação de placa de gordura dentro da nossa corrente sanguínea. E as gorduras poli e monoinsaturadas, elas são líquidas à temperatura ambiente, são de origem vegetal, né? Então, a gente tem aqui os óleos, né, de girassol, azeite de oliva, né? Então, a gente pode utilizar, sim, essas gorduras boas, né? Distribuindo ela pela dieta. A gente tem o abacate, que é um alimento que tem baixo índice glicêmico e é rico em gordura também, mas uma gordura boa. Então, a gente vai utilizando esses alimentos, né? Distribuindo ele junto com o carboidrato, com a fibra e equilibrando essa dieta do diabético. Então, uma coisa que se tornou muito moda, né, foi o óleo de coco. E, assim, para pessoas que têm hiperlipidemia, né, colesterol alto, e muitas vezes para o diabético não é interessante usar óleo de coco em tudo, que as pessoas começaram a usar como se fosse, né, um remédio, tomando óleo de coco, e não é dessa forma que trabalha. Uhum. Os alimentos são alimentos, então eles não são medicamentos. Então hoje as pessoas querem colocar, por exemplo, colocando em um alimento a responsabilidade de curar alguma coisa. Então, tem que tomar isso aqui em jejum, com sei lá o quê, que daí vai melhorar tal doença, né? Não, você tem que distribuir esses alimentos de forma equilibrada durante o teu dia. Então, a diversidade, né? Variar os alimentos, né? Fracioná-los, né? Para o diabético é muito importante um outro conceito que é a carga glicêmica, a quantidade de açúcar que tem naquela refeição. Então, fazer refeições menores, mais vezes ao dia, ajuda com que a pessoa mantenha a glicemia dela estável. Então, as gorduras boas
também vão ajudar nisso. Como elas têm um processo de digestão mais lento, então elas associadas a proteínas boas, a fibras, elas vão ter uma lentidão ali nesse processo de elevação da glicemia. Então, elas vão ajudar muito também nesse controle. O ômega 3, né? A gente falou também, eu falei, o ômega 3 ajuda nesse controle, né? Da colesterol. O ômega 3, o que está bem consolidado hoje, né, por estudos científicos, é que ele tem uma ação na redução do triglicerídeo sanguíneo. Então, em torno de 6 meses, utilizando 1 grama de ômega 3 ao dia, você tem redução do triglicerídeo. Então, ele tem uma ação específica, assim, na questão do triglicerídeo, sabe? Nessa questão que você estava falando anteriormente, eu acho que talvez seja bem legal a gente fazer uma reflexão sobre o que você falou dessas refeições que podem ser eh, fracionadas, e mais do que pensar na refeição fracionada, pensar também nessa condição até do própria redução metabólica, do metabolismo, né? Na medida que o indivíduo envelhece, a gente tem uma queda do metabolismo, e para a pessoa que envelhece também pensar, acontece exatamente o contrário, né? Na medida que a gente envelhece, teoricamente, existe um aumento natural da ingestão calórica, sobretudo da caloria vazia. E é por isso que a gente vai encontrando, até determinada idade, né? A gente tem essas pessoas que, de repente, vão se tornando cada vez mais obesas, vão tendo cada vez mais gordura. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, porque você tem, por um lado, com o envelhecimento, a redução, né, da tua taxa metabólica basal, até porque você tem perda do tecido muscular, que é o tecido metabolicamente mais ativo. Isso que eu ia dizer, está relacionado diretamente com isso, Isso, né? e por outro lado, você tem a pessoa daí que tem uma oferta, né? Que tem uma oferta de alimentos e uma oferta de atividades que, pela opção, você vai ter sempre a opção da atividade sedentária e a opção de alimentos que são hipercalóricos. Então, eu acho que talvez até essa ideia, né, das pessoas pensarem em refeições muito mais fracionadas e com muito mais qualidade, começarem a fazer essa reflexão sobre, olha, eu não preciso comer tanto, até porque eu não tenho um gasto tão grande, né? E meu corpo também não precisa de tanto, na medida que a maior parte das pessoas é sedentária. A gente discutiu isso no último podcast, né? Sobre sedentarismo. E essa ideia também desse autocuidado, você falou, eu acho que falou com o alimento não é um medicamento, mas o alimento pode sim abrir portas para diversas doenças. Ah, sem dúvida. Eu não digo nem que o alimento não é medicamento, ele trata muitas doenças, né? Mas as pessoas precisam olhar para ele não como uma questão milagrosa, né? Que é isso, como elas esperam do medicamento, que elas vão tomar aquilo e aquilo vai curar a doença delas. E elas transferem, às vezes, para um alimento que aquilo vai curar. E o alimento, ele é a alimentação, ela é um equilíbrio, ela é uma variedade, a gente precisa de diversos alimentos, precisa de diversos nutrientes para que a gente estabeleça a nossa saúde. Então, não é as pessoas querem rapidamente uma fórmula mágica, né? Onde você vai tomar aquilo e aquilo vai resolver tudo. Então, não, né? Então, nesse sentido, sim, se você se alimentar muito mal, você pode desenvolver diversas doenças e desenvolve, né? Que a gente sabe isso hoje com bastante clareza. E no envelhecimento, é muito comum os pacientes me falarem assim: mas eu como a mesma coisa que eu comia, mas agora eu engordo. Então, assim, daí é bem essa explicação, né? Mas eu não como diferente, eu comia a mesma coisa que eu comia antes, minha vida inteira, e eu tô engordando. Porque justamente o teu corpo se modificou, né? Então, o metabolismo, né? Principalmente para a mulher, depois da menopausa, a gente tem modificação hormonal, daí vem o sedentarismo associado à sarcopenia, né? Então, tem uma perda gigante de tecido metabolicamente ativo, né, de massa muscular, e isso vai fazendo com que o teu corpo no repouso gaste muito pouco. Então, a taxa metabólica basal, que o que você gasta, né, só em repouso, dormindo, para os teus órgãos funcionarem, ela é dependente dessa massa muscular, né? Quanto mais massa muscular, maior ela vai ser. Quanto menos, menor ela vai ser. E a gente falou até no outro podcast que vai acontecendo uma lipossubstituição muitas vezes, né, no idoso, vai tendo uma infiltração gordurosa, né, daquela massa muscular, que vai deixando ele mais inábil para fazer atividades, para se movimentar, e isso vai deixando ele mais sedentário. Então, vai levando esse ciclo vicioso, né? E daí, claro, quando você vai perdendo diversos prazeres, né? Assim, digamos, a pessoa vai ficando inativa, né? Vai fazendo menos coisas que ela gosta, a alimentação vai se tornando um prazer nesse sentido. E daí o prazer está relacionado
a doce, a gordura, que trazem palatabilidade aos alimentos, né? A gordura traz o paladar gostoso. Por isso que tudo que você põe gordura fica melhor. Faz a pipoca, põe manteiga, ela vai ficar mais Qualquer coisa gostosa, né? frita no óleo, Frita, fica batata frita fica muito melhor isso no óleo mesmo. do que na air fryer. Sem dúvida. Então, por quê? Porque ela traz palatabilidade. Então, daí a pessoa começa a buscar esses prazeres. Então, a gente precisa E encontrar além do que, prazeres. tem essa associação do prazer com o aumento cada vez mais do sedentarismo. Porque você falou, vamos brincar, são 7 horas dormindo. Em média, 3 a 4 horas de televisão. Uhum, Em média, outras 3, 4, 5 horas sentado fazendo outras atividades. exato. Então eu já tenho aí praticamente um período de que vai dar praticamente o dia numa condição de sedentarismo. Exato. E, Uhum, e isso é essa associação daí com uma alimentação que seja hipercalórica e de baixa qualidade, vai sem dúvida levar a esse quadro que a gente está exato. discutindo hoje aqui. Sem dúvida. Então, é muito importante que eles olhem também as tabelas, né, de calorias dos alimentos, né? Assim, a gente ganhou uma vez, até um exemplo aqui, né? Que a gente ganhou uma vez um pãozinho de Natal, né, de uma paciente, assim, que era tem aquele açúcar branco em cima, aquelas frutas e tal. Daí eu fui ver, uma fatia daquele pão tinha, assim, mais de 500 calorias, né? E às vezes a pessoa come ali, ó, facinho, nem se associa que aquele pãozinho ali vai fazer uma diferença tão grande ali, né, na carga calórica do dia. Então, por isso que é fundamental mesmo conseguir, assim, evitar um pouco mais esses produtos de panificação, colocar alimentos mais, então, utilizar as frutas, iogurtes, sementes, né? A gente hoje tem uma série de opções ali também de alimentos, né, que tem farinha integral, né? Que a gente utiliza assim outros ingredientes para deixar aqueles alimentos gostosos, mas mais saudáveis, sabe? E essa questão também da inserção da fibra, né? Eu falo com os pacientes assim, às vezes, que a refeição da noite, assim, a pessoa come, mas não come a salada à noite, né? E que é o momento principal. Então, veja, o nosso pâncreas produz muito bem insulina naturalmente, né? Quando você não tem o diabetes, ali mais ou menos até às 6 horas da tarde, porque o que ele entende? Que depois disso é um momento de repouso. Até a Revolução Industrial, as pessoas tinham o hábito de vida de dormir muito cedo, levantar muito cedo, ter muito trabalho braçal, né? Atividades diárias que gastavam muitas energias, né? E depois, com essa virada de chave, a gente teve industrialização alimentar, teve trabalho sentado, e a nossa genética não mudou. Então, o nosso corpo ainda trabalha daquela forma, né? Entendendo que à noite a gente tem que comer menos, repousar. E as pessoas daí à noite é o momento em que daí tira a fibra, Vamos come chutar o balde na porcaria. pizza. Come um hambúrguer antes de dormir. Antes de Antes de dormir, dormir, faz uma exato. macarronadinha Antes de dormir. meia-noite, E daí assim. pro diabético isso é um veneno, né? Isso é um veneno. Isso é Porque um veneno daí pro diabético e pode ser, porque a gente está falando de quem pode já gerar é, o pré-diabetes. pode gerar o pré-diabetes. Aumento, E a gente está exato. falando de pessoas não só, a gente está falando de pessoas a partir dos 35 anos, que esse risco é aumentado exatamente porque você tem, né, a constituição ou o início, né, de processo de envelhecimento a partir dessa idade, e muitas pessoas que têm esse hábito que a conta vai chegar um pouquinho mais tarde, mas ela vai chegar, e é por isso que a gente tem uma prevalência tão grande daí de pessoas, né, com diabetes nas idades mais avançadas, mas os hábitos começam aí. Exato. Então, assim, buscar esse equilíbrio, né? Então, quando for fazer assim essa refeição diferente, né? A pizza que o Beto colocou ali, pode que seja uma vez na semana ali, mas que não seja, né, 10 fatias de pizza, né? 2 Nem fatias. às 11 da Se você noite. conseguir, o que é fundamental que eu falo para meus pacientes? Come ali uma cenourinha ralada antes, uma alface, um legume cozido, um brócolis, vai fazer diferença na absorção. Então, quando a pessoa entende isso, que a salada não é só porque, não tô com muita vontade, não faz diferença. Entende a diferença que ela faz, ele se esforça mais para poder colocar aquilo em prática. E vai ter um efeito benéfico, porque também vai te saciar mais, você vai comer menos do que você comeria naturalmente, aquele alimento, porque você vai estar mais, com o estômago mais cheio, né? Então, assim, são assim pequenos hábitos e a modificação no estilo de vida. Então, por isso que o fazer uma dieta, né, com o tempo programado, não funciona para ir com isso. Então, as pessoas fazem tudo perfeitamente por um período curto e depois fazem tudo
totalmente ao contrário, né? Então, o ideal, eu falo para o meu paciente, não fez hoje, amanhã faz de novo, equilibra. Hoje saiu muito, né, da linha ali do que você gostaria de fazer, amanhã você compensa e você vai fazendo esse equilíbrio no dia a dia para não deixar as coisas exacerbarem demais, né, saírem do controle. Então, Eu ia falar isso, Fran, sobre isso que você está falando, desse equilíbrio e essa dificuldade da gente aderir, né, a um plano alimentar, não sei se chama assim. uhum. Porque isso que você está falando, eu acho que ingerir as fibras, comer uma cenoura e alface, mas pensando na Que- prática, quase ninguém faz isso, né? Então, É muito acho que difícil. mais, Não, cada vez mas- mais. não, A gente Mais. gostaria, né, de pensar Não, que acho que cada vez sim. mais as pessoas estão mais conscientes com Não, mas relação a isso. se for uma refeição que seja uma refeição como a do almoço, que é uma refeição de comida mesmo, de verdade, eu Uhum. acho que é mais fácil você ingerir a salada. Tá. Agora, se for comer uma coisa, uma porcaria, uma pizza, um hambúrguer, só se tiver for o x-salada, né? E Veio for uma Mas folha, muito daí, mais veio uma salada, né? folha de alface no meio. mas isso aí tem que ser o eventual. Sim, Então, sim. digamos que a pessoa lanche à noite, né, Ricardo? Então, o que a gente pode fazer? Então, como eu falei, tem chia, tem linhaça que a gente pode utilizar na preparação, fazer panquequinhas, tem os ovos, né, as proteínas magras, que Tem também tem o índice frutas. glicêmico baixo. Tem fruta com casca é melhor ainda, porque dela vai ter mais fibra, reduz mais aquela digestão, né? Então vamos só vamos para a gente tentar dar uma dica prática para as pessoas. Primeiro, tem uma coisa do horário de comer, não comer muito tarde, né? Isso aí. Isso é Não comer muito bom. tarde. E O se não muito tarde, até pela condição, assim, veja, existe uma recomendação até para você não ingerir, ter uma ingesta muito grande de carboidratos depois das 19 horas, por conta exatamente disso que a Fran falou, da condição, né, do funcionamento do teu pâncreas. Como que ele vai se comportar? Como que vai secretar a insulina ali, se naquele momento o teu corpo está se preparando, já passou, né, o lusco-fusco, ou seja, Aham. nosso corpo Isso. funciona pelo ciclo circadiano, na hora que o sol está se pondo, teoricamente o nosso corpo diz, olha, cara, agora estava Tá na na hora hora de de você ir dormir. dormir. Daí E o daí, pâncreas está se preparando para repousar e você joga açúcar ali um monte. isso. Daí isso por 1, 2, 10, 15 anos ele começa a falhar, porque ele é sobrecarregado. Então tá. Então uma dica prática é tentar comer até umas 7 horas da É, noite, 7 né? horas, 7 Isso, é horas. um bom horário Aham. pra O gente, comer é uma refeição, O jantar, um né? o jantar. jantar. E daí dá pra ter um lanchinho mais tarde, um pouquinho, assim, É pra uma não. ceia daí, dependendo do horário que você vai dormir, se você sentir fome, né? Não, mas daí tem que ser uma coisa bem. Bem, aham, daí bem pequena, bem leve, né? Não é o Sim. hambúrguer que Não você é, tá pode ser pensando. Não, de pode ser a forma Não nenhuma. é o hambúrguer que você estava pensando. E as pessoas. Bom, tem muita gente que tem essa dificuldade de ter esse plano alimentar, né? Acho que a gente É. estava falando. Mas talvez, acho que trazer para as pessoas isso, que acho que essa ideia que você falou, que se a pessoa dá um deslize num dia, mas se ela compensar nos outros, né? Exato. Talvez ela consiga ter esse equilíbrio, né? Uma coisa, Ricardo, que eu sempre falo com os pacientes é que a alimentação depende de organização. Então, assim, para que você tenha bons alimentos para você ingerir, você tem que tê-los com facilidade em casa, né? Então, você precisa se organizar, porque se você não tiver, você vai comer o que tá fácil, vai pedir uma Sim. comida, tal. Então, é importante que ele pense o que ele tem em casa para comer. Então, eu oriento os pacientes, por exemplo, comprou verdura e legume, já lava, já deixa tudo certinho na geladeira, já deixa prático para você preparar. Você pode fazer preparações anteriores, né? E depois descongelar também. E se você pensar que todos os dias você ingira umas 2 porções de verduras e legumes, 3 porções de frutas, né? Utilize um cereal integral, você já vai melhorando muito essa Qualidade. distribuição, né, de fibras. Se você não comia nada e você já começa hoje a comer uma porção, já tá ótimo, entende? Acho que as pessoas têm que pensar em metas menores e mais atingíveis, isso como um processo. Então, não pensar logo em perder 30 quilos, em Aham, comer 30 gramas de fibra ao dia. Vamos pensar, então, hoje não come nada, conseguiu colocar uma porção, mantenha essa porção, ela vai se tornar um hábito para você. E depois você vai aumentando ela aos pouquinhos, vai fazendo uma consciência alimentar na hora de se montar, na hora de fazer a escolha dos alimentos, né? E daí, assim, você vai tendo essas opções e vai se equilibrando.
E a gente vai orientando, né, o que pode ser feito nos deslizes, não. E isso, a alimentação faz parte da vida, né? Então, ela tem que ser uma coisa que não pode ser um estresse constante também, né, de preocupação. Ela tem que se tornar cada vez mais assim natural. E para isso você tem que se interessar, ter aqueles alimentos disponíveis, provar, né? Optar quando você for comer ali, por exemplo, eu vou comer agora esse hambúrguer e eu tenho, digamos, uma sopa de legumes que eu fiz. Daí, eu tô com muita vontade de comer hambúrguer hoje, muito, muito mesmo. Não, posso comer sopa? Posso, perfeito. Hoje eu vou comer sopa, mais um dia. Daí o dia que tô com muita vontade, você comeu, mas você escolheu aquilo de forma consciente. Acho que fazer isso conscientemente é importante, Boa, sabe? acho que a palavra certa é essa, trazer essa consciência alimentar, né? Exato. Ter as opções saudáveis, mas também se der um deslizezinho ou outro, a gente acaba compensando. Mas acho que ter a consciência alimentar acho que é o principal, né? Exato. Saber quando você faz que aquilo ali não é uma coisa que não vai te trazer benefício, mas que você. Porque se a pessoa não tem essa consciência, ela faz inconsciente e aquilo vira uma coisa, né? Daí E dentro dessa constante. consciência, eu acho que até é importante a gente enfatizar, né? Que a consciência não é não apenas da qualidade, também da quantidade. Uhum. Porque mesmo um alimento saudável, Em grandes em Grandes grande quantidades. quantidades, quantidade, ele também vai trazer as consequências. é. E a gente tem uma sensação, né, que precisa comer mais. E muitas vezes você já está saciado e você, né, ainda, puxa, acho que vou comer mais um pedacinho. Então, essa consciência também é importante, a consciência de quando você está saciado, né, dessa condição primeiro dessa qualidade que você vai colocar, e a Fran colocou nessa meta de você colocar uma porção de um alimento, né, para enriquecer a qualidade, e você também ter a consciência do quanto você come porque você precisa e do quanto você come porque, não, eu vou comer porque eu quero agora é a gula mesmo. E isso se tornou também, até por conta dessa modificação que a Fran falou que aconteceu com a nossa sociedade, pela disponibilidade que a gente tem dos alimentos, muitas vezes a gente come, né? Aquele comportamento que a gente falou também em outro momento do comportamento de beliscar, né? Da gente ficar comendo pequenas porções durante, Sim. né, durante o É. dia todo, que também pode oferecer esse pico glicêmico, também é uma questão de consciência e também afeta e pode levar a pessoa a um É. quadro diabético. A gente fala sobre você perder a percepção de saciedade, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que precisa ser resgatada também. Isso tem a ver com se alimentar devagar, né? Então, eu falo para os pacientes, dou um exemplo sempre. Se você estiver comendo e tocar o telefone, por exemplo, e você parar para atender, quando você volta a comer, parece que você não está com o mesmo apetite que você estava antes. Uhum. Porque o teu hipotálamo demora mais ou menos 15 minutos, né, para mandar um sinal ali de que o teu estômago que você já está comendo que pode parar de mandar hormônio de fome para ele. Então, se você comer rápido, né, e sem prestar atenção, você pode comer muito nesse momento, nesse período. Se você comer devagar e prestando atenção a esses pontos, você consegue reduzir bastante a quantidade e entendendo, né, quando que você está saciado, porque a gente vai perdendo isso muitas vezes por comer dessa forma inconsciente mesmo. Legal. Acho que essas dicas práticas são muito relevantes para as pessoas, elas não têm essa consciência. E eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer para a gente tenta fazer isso com o podcast, né? Trazer essa consciência desses assuntos para as pessoas. Com certeza. A gente já está com o nosso tempo bastante já estourado, Fran. Eu quero agradecer, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas informações. Quero agradecer ao Beto também, Claro. obrigado, Beto. É, Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um like, deixem um comentário. Se tiverem pergunta para a Flor, pode mandar no comentário. Claro, pode mandar. Se tiverem outros assuntos da nutrição, vocês podem mandar nos comentários que o YouTube distribui a gente para mais pessoas. Tá bom? Obrigado, Obrigada. Fran. Tchau, tchau, Beijo, tchau, Valeu, pessoal. pessoal. Até pessoal. a Tchau, próxima. tchau. Tchau.